Oi! Então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado Sobre as Eleições. Esse artigo foi escrito originalmente pelo anarquista espanhol Manuel Pérez Fernandes. Manuel Pérez Fernandes, que, além de ter atuado na Guerra Civil Espanhola, também militou durante muitos anos no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, terra de quem vos fala. Esse artigo ele foi traduzido ao português pelo Núcleo de Estudos Libertários Carlo Aldeguer. Como eu sempre digo aqui no canal, o link estará na descrição. Então, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Trabalhador, se ainda confias no voto para dar solução aos teus problemas, escuta um momento a palavra veemente da história. Mais uma vez, os políticos de todas as tendências, com a sua enorme bagagem cheia de promessas demagógicas, batem à porta da tua boa-fé para solicitar-te o voto, que é de conduzi-los aos cargos culminantes do Estado, nos quais, longe de lutarem pelas tuas justas reivindicações, defenderão os interesses supremos do capitalismo. E, mais uma vez, amigo trabalhador, sem quereres compreender a força formidável da tua capacidade criadora e construtiva, acudirás à urna e anularás a tua própria personalidade, ao confiares a outro homem a solução dos teus problemas angustiosos. Escute, produtor. É tu que, com gigantesco impulso, moves a alavanca potente do progresso humano. És tu que, construindo cidades e palácios maravilhosos, vives num miserável barracão do morro, ou no triste quartinho de uma casa de cômodos, vendo os teus filhinhos definhando lentamente, com o organismo minado pelo vírus terrível da tuberculose. És tu que desces ao fundo das minas para arrancar as entranhas da terra os ricos minerais que, transformados em máquinas e instrumentos de trabalho, contribuem para o desenvolvimento das indústrias, das ciências, das artes e de todas as atividades indispensáveis à existência do homem. E és tu, finalmente, quem, como suprema ironia, colocando pedra sobre pedra, constrói estátuas gigantescas, simbolizando a liberdade, como a que existe à entrada do porto de Nova York, o que não impede que continues submetido à mais terrível escravidão. Como é grande o Brasil! Muitos trabalhadores não querem estudar os seus próprios problemas, confiando ingenuamente nos líderes que afirmam demagogicamente: eu pensarei por ti e defenderei os teus interesses. E essa confiança leva-os ao extremo de não acompanharem a evolução humana e ignoram as próprias possibilidades do seu país de origem. O Brasil, amigo trabalhador, é um dos maiores países do mundo. A sua extensão territorial é de 8.514.500 quilômetros quadrados, ou seja, maior que toda a Europa, excetuando a Rússia. Para compreenderes a sua grandeza, basta saber que a Espanha, com os seus 504.000 quilômetros quadrados, cabe inteira no estado de São Paulo. Pois bem, o continente europeu, muito menor que o Brasil, com todos os vícios e injustiças do regime capitalista, produz o necessário para alimentar uma população de mais de 500 milhões de habitantes. E o Brasil, muito maior que toda a Europa reunida, tem pouco mais de 50 milhões de habitantes que ou comem mal ou morrem lentamente de fome. Temos um litoral imenso, com pesca rica e abundante, rios formidáveis como o Amazonas e o Paraíba, minas de ferro, carvão e outros minerais, jazidas petrolíferas, cachoeiras poçantíssimas para fornecerem energia elétrica às nossas indústrias e, finalmente, terras fertilíssimas com variedade de climas e em condições, se forem cultivadas, de produzirem o necessário para alimentar com abundância uma população 10 vezes superior à que existe em nosso país. E morremos de fome. A política não resolve esse problema. Não.
amigo trabalhador. A política não soluciona esse problema angustioso, como não conseguiu solucioná-lo em nenhum país do mundo. E prova disto é que a humanidade vive em guerra permanente. Guerra provocada pelo capitalismo para afogar em sangue o grito angustioso dos que morrem lentamente, vítimas da injustiça social. Há 150 anos, com a derrocada do feudalismo e a promulgação dos direitos do homem, surgiu no mundo o chamado regime capitalista, ou seja, a chamada organização política dos povos. Se é certo que ao homem foi concedida a liberdade política, dando-lhe o direito de escolher ele mesmo os seus representantes, não é menos certo que ele continuou submetido à escravidão econômica, já que o Estado que lhe concedia o direito de votar não lhe dava, de igual forma, os elementos indispensáveis para cobrir as necessidades do lar. Durante esses 150 anos, a luta entre o capital e o trabalho foi intensa em todo o mundo, e grandes as tragédias provocadas pela ambição dos dominadores e desespero da classe escravizada. Nos períodos eleitorais, todos prometiam uma solução justa para os problemas humanos. Os líderes proletários aceitavam a luta política e abandonavam os sindicatos para defenderem no parlamento os interesses de seus irmãos de classe. Triste ilusão. Mesmo sendo honrados, esses trabalhadores ou falhavam e retornavam aos seus sindicatos, ou eram absorvidos pelo meio ambiente. O mal não estava nos homens, e sim no sistema social, na deficiente organização econômica do mundo. Nessa luta pela conquista do poder político, o proletariado internacional viu como desapareciam, devorados pela ambição e pelo egoísmo de uma existência mais cômoda e feliz, mesmo à custa de vergonhas e claudições, homens que, nos meios operários, eram considerados como valores íntegros e positivos. E assim, fugiram para sempre, absorvidos pelo capitalismo, líderes que na praça pública pregavam a revolução social como única solução para conquistar a felicidade humana entre eles. Clemenceau, Aristide Briand, Pierre Laval, fuzilado como traidor após a libertação da França, e muitos outros, como o famoso Alejandro Lerroux, na Espanha, o ex-revolucionário Mussolini na Itália e os MacDonald na Inglaterra. Os povos não querem compreender que todos os políticos são iguais e que, por melhores que sejam as intenções dos candidatos, eles nada podem fazer em seu benefício, porque o mal está na organização social, no próprio Estado, na exploração do homem pelo homem e na maior de todas as injustiças, a propriedade privada. A solução anarquista. Mentem ou desconhecem profundamente as correntes ideológicas os que afirmam que a anarquia representa a desordem, o caos e a desorganização social. São ingênuos também os que dizem que este ideal é impraticável porque os povos carecem de educação e cultura para viverem num regime de completa liberdade. Se aguardarmos que a humanidade seja na sua totalidade anarquista e tenha cultura suficiente para viver livremente, a escravidão do mundo será permanente, porque o capitalismo, bastante inteligente, terá, auxiliado pelo clero, o maior cuidado em impedir essa educação, embrutecendo o cérebro dos trabalhadores. O anarquismo não destrói, constrói. Quer uma organização social que tenha como base fundamental o trabalho, ou uma sociedade de produtores livres. Que isso não é uma doutrina de louco. O prova o fato de terem lutado, propagado e defendido o anarquismo homens de indiscutível valor nas ciências, nas artes, na literatura, etc. Anarquistas foram Eliseu Reclus, um dos maiores geógrafos do mundo, Pedro Kropotkin, príncipe e escritor russo, Rodolfo Rocker, uma das maiores mentalidades da Alemanha, Romain Rolland, Miguel Bakunin, Luísa Michel, Henrique Malatesta, Sebastião Faure, Pietro Gori, Anselmo Lourenço, Ricardo Mella, Federico Urales, Luiz Fabre, muitos outros. Verdadeiro orgulho para as ciências e progresso humanos. O caso da Espanha. O proletariado espanhol estava agrupado em sindicatos que atuavam à margem de toda a influência política e eram verdadeiros centros de educação social. Nele, os trabalhadores analisavam os seus problemas, entre estes, as formas de organizar a produção, a distribuição e o consumo pensando na transformação social, que o próprio capitalismo reconhece ser inevitável. Essa capacidade revolucionária
foi a causa fundamental de que o fatídico Franco não triunfasse rapidamente nas importantes regiões da Catalunha, Levante e Castila, onde os trabalhadores lutaram com verdadeiro heroísmo. Valor construtivo. Ao surgir a sublevação franquista, a maioria dos capitalistas da Catalunha, complicados no movimento, fugiram para o exterior, abandonando indústrias e fábricas. Um proletariado inculto, educado no ambiente político e sem noção exata dos seus problemas, teria sucumbido facilmente vendo descontrolada a produção. Tal não aconteceu na Catalunha, onde tudo estava previsto. As grandes usinas metalúrgicas, entre elas a hispano-suíça, com mais de 800 operários, nomearam imediatamente uma comissão de controle e produção, que assumiu a direção das mesmas, e foi tão formidável a sua atuação e tão consciente a obra dos trabalhadores que a produção aumentou 45%, o que tornou possível a resistência daquele povo heróico durante 3 anos. Da mesma forma que as indústrias, os transportes e as ferrovias funcionaram normalmente sob o controle direto dos sindicatos, sem que ao povo em armas faltasse o necessário para cobrir as suas necessidades durante a luta contra as hordas fascistas. O campo foi coletivizado, chegando a produção agrícola ao máximo do seu desenvolvimento, o que demonstra, de forma categórica, que o povo tem capacidade suficiente para reger os seus próprios destinos. Se isso foi possível na Espanha, em luta titânica contra o fascismo internacional, mais fácil será quando os povos decidirem libertar-se, em união fraternal, do jugo capitalista. Agora, amigo trabalhador, analise esses problemas com calma e atenção. Medita nas lições da história, no exemplo dos camaradas da Espanha, e pensa que, mesmo votando, não conseguirás emancipar-te, porque, como afirmava na Primeira Internacional, a emancipação dos trabalhadores há de ser obra dos próprios trabalhadores. Então é isso. Agora que eu terminei de ler o artigo, só ressaltar um fato. Antes eu havia dito que esse coletivo, o o Núcleo de Estudos Libertários Carlo Aldeguer, ele havia traduzido esse artigo, mas na verdade não. Esse artigo ele já foi originalmente produzido em português. Ele foi produzido pelo Manuel Pérez, ao periódico anarquista nomeado Ação Direta, no dia 30 de dezembro de 1946, edição número 28, ano 1, página 1. Então é isso. Eu achei um artigo um tanto quanto interessante. Espero que vocês também tenham gostado do artigo. E até mais.